não pare de caminhar, porque a vida em si é uma caminhada. E a gente que decide se essa caminhada vai ser sozinho. Não importa, fala assim, não, eu tenho pessoas, eu tenho amigos, ou tenho parentes, mas sempre vai ser sozinho. Já viu aquele ditado? Você nasceu sozinho e morrerá sozinho. Isso fisicamente é verdade, mas espiritualmente isso não é verdade. Porque se a gente decidir entregar a nossa caminhada para Deus, Ele mudará a nossa história. E Ele está te avisando. Continua, irmão. Continua. Tenha fé. Tenha fé. Lembre-se, a tua fé, irmão. Aquela tua fé que é a tua fé, irmão. Lembre-se de ter fé. Não esqueça de ter fé. Porque vimos que a fé move montanhas. E quem tem fé em Deus é como um monte Sião, que nada pode abalar. Continua. E ter fé, eu já repeti muitas vezes. E ter fé não é de ficar de braços cruzados. É fazer mesmo você sem entender. E eu tava meditando assim, Deus me entregou hoje que, tipo assim, não é mesmo sem entender. Porque a gente consegue entender mesmo de fato o que Deus está fazendo. De fato se está acontecendo alguma coisa. Mas a gente entende uma coisa. E é isso que Deus me entregou no meu coração. Que a gente não entende o que está acontecendo. Mas nós entende uma coisa. Que Deus declarou vitória. E é Deus, o Deus vivo. E se Ele declarou a vitória nesse deserto. Tá conseguindo entender? Ele me entregou essa mensagem, eu não consigo entender. Mesmo assim, pai, eu vou continuar. E às vezes a gente fica pensativo, fica querendo talvez parar, ou fica pensando, será que vai dar certo? Ou fica pensando demais, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Faz somente. Porque aí quando a gente pensa, será que a gente tá fazendo algo de errado? Será que eu tô fazendo algo de errado? A gente pensa, fala isso porque a gente pensa que, tipo assim, se eu tô fazendo algo de errado, cadê as coisas que não tá acontecendo? E a gente somos humanos, a gente pode ter esse pensamento, tipo assim, por que as coisas não tá acontecendo? Será que eu tô fazendo algo de errado? E Deus tá te dizendo que não, você não tá fazendo nada de errado. Às vezes não, mas Ele tá te dizendo que Ele tá te livrando dos lugares que ia te afastar, daquelas oportunidades que veio até você. E Ele não permitiu, foi ele, mas saiba de uma coisa, Ele te ama. E se Ele fez isso por amor, entenda que foi por amor. Eu ouvi um versículo, que dizia: pode uma mulher deixar o seu filho para trás, eu porventura não te deixarei. Então Deus não vai te deixar. A gente não precisa entender tudo, ficar com preocupação, será que eu estou fazendo algo certo? Será que cadê os resultados? Cadê? Mas entendemos uma coisa. E pra mim, eu não preciso mais entender mais nada. Que se Deus declarou vitória nessa guerra, nesse deserto, já há uma vitória. Já há uma vitória. Só de eu estar com Ele já há uma vitória. E se Ele declarou, há uma vitória, irmão. Então tenha fé, continua, não pare de caminhar. Não fica se perguntando demais. Não fica se cobrando demais, achando que você está fazendo algo de errado. Se Deus te entregou o BA, desculpa, se Deus te entregou o BA para fazer, então faça o BA, porque muitas das vezes tem um alfabeto inteiro de letras e Deus entrega só o BA para fazer. E a gente fica pensando demais e acaba não fazendo. Agora vendo na minha Deus me entregou aqui agora que tipo é igual a parábola dos três servos com o mestre. O mestre entregou 5 talentos para um. Vá, servo. Aí ele voltou com mais 5 talentos, ou seja, ele tinha 5, pegou mais 5 e dobrou. Entregou muito bem, servo bom e fiel. Venha e descansa e festeja no meu gozo. E gozo é a alegria. E ele entregou 2 talentos para outro servo. E o servo foi e trouxe mais 2, ou seja, ele tinha 2 e trouxe mais 2. Ficou com 4. Aí trouxe ao mestre
E o mestre repete a mesma coisa, não mudou nada, porque era menos quantidade. Não, tá conseguindo entender? Não importa a quantidade de letra no alfabeto. Se Deus te entregou o BA, faz o BA. Aí fui lá, muito bem, me servo bom e fiel. Venha e festeja e descansa no meu gozo. Ou seja, descansa em mim com alegria. E o que tinha o último servo, ele entregou um talento. Então não importa a quantidade de letra que ele mandou te fazer. Se ele te entregou o A, faz o A. Entenda? Ele entregou um talento, ou seja, uma letra do alfabeto. E foi lá e ficou com medo. Ou seja, ele ficou pensativo demais. E se alguém vir aqui, ou se não conseguir dobrar, ou seja, com o único talento que ele tinha, a única coisa que Deus falou para ele fazer, ele não fez. Ele ficou com medo e enterrou debaixo da terra. E esse enterrar é a nossa preocupação, é o nosso duvidar, é o nosso questionar, será que tá dando certo? E ele foi lá, pegou o seu, no dia que o mestre chamou ele, pegou o seu único talento, a única coisa que Deus mandou, foi lá e votou. Cadê o seu talento? Aí ele mostra o talento e não dobrou, ou seja, não importa a quantidade de letra. E o mestre fala que não importava, pelo menos você entregasse ao banco e voltasse juros, que aí quando eu te chamasse, você pegava os talentos, ou seja, é você fazer mesmo sem preocupação. E foi lá então, servo mau e incrédulo, vai para as trevas, onde só vai ter ranger de dente e prado. Ou seja, não tenha fé, irmão, tenha fé. A palavra que eu vim aqui já foi pensando e Deus me usou, irmão. Eu creio que Deus usou para te falar. E essa mensagem, se Deus usou, é para chegar em ti. Entenda que Ele te ama tanto que Ele tá te avisando para que quando chegar a hora, você não acaba chegando nele e fala: por que eu existo? Por que eu existo, Pai? Porque só eu. Tem no Salomão, eu li os provérbios, o Eclesiastes, mais certo, quer dizer, o Eclesiastes, e lá ele diz que, calma aí, deixa eu lembrar. Agora eu não vou lembrar não. Peço desculpa, eu ia falar alguma coisa que eu tava na cabeça, mas eu esqueci. Mas você tem que dobrar esse negócio. Faz isso acontecer, irmão. Faz isso acontecer mesmo sem entender. Faz isso acontecer. E antes de o vento chegar e vir para derrubar, você possa, não com as suas forças, mas com fé. Porque se alguém tem fé, pode fazer milagres. Pode fazer com fé, irmão. Mas que sua fé esteja em Deus. Porque a fé é a mesma coisa de nada se não estiver em Deus. Então tenha a sua fé em Deus. Porque quem tem fé gera paciência. E paciência gera esperança. E quando a gente quer alguma coisa, um propósito, a gente gera paciência. Tem um versículo que a gente quer uma coisa, né, um propósito, gera paciência. E Deus gera aprovação. Ou seja, você pediu a Deus, você clamou a Deus e vê a aprovação de Deus. Deus falou assim pra você. Não pode ser fisicamente chegar alguém e dizer, mas você tem certeza, você aqui no peito, você clamou a Ele, então tenha certeza, irmão, não fica com dúvida. Não tenha dúvida do Deus vivo. Então, é isso, irmão. Tenha fé. Não deixe que o vento venha e te derruba. Que venha e derruba a sua fé. E venha e faz você se perguntar, será que eu estou fazendo algo de errado? Porque cadê os resultados? Cadê as coisas que eu clamei ao Senhor? Porque muitos são os planos do homem, mas somente o de Deus permanece. E se Deus não fez você prosperar em uma coisa, é porque Ele vai te entregar algo eterno. Porque tem muitas pessoas que se comparam com outras pessoas. Tipo, tá aqui e a mesma pessoa tá fazendo a mesma coisa que você e a outra pessoa sobe. Consegue aquilo que você queria, mas não com inveja. Aí você começa a se comparar. Será que eu tô fazendo algo de errado? Será que é culpa minha? Mas é Deus te levando para algo eterno,
algo que não vai durar só uma vez, ou algo que é passageiro, mas algo é eterno, algo que Deus te dá na sua mão porque é algo eterno. E muitas das vezes, ou aquela pessoa entendeu isso, ou aquela pessoa já é do maligno. Então não fica se comparando com as pessoas ao seu redor. Tenha somente fé, irmão. Você pode me chamar de louco, mas tenha somente fé. Essa é a mensagem. É isso que eu quero que você saia desse vídeo. Tenha somente fé. Não pare de ter fé. Não pare. Porque a fé é a coisa que herdamos. A fé. Se você tem fé no Deus vivo, e não só falar que Deus é vivo, mas crer que Ele é vivo mesmo. Só falar que Ele é Deus e crer que Ele é vivo. Então, tenha fé, irmão. Tenha fé. E essa foi a mensagem. Se essa mensagem tocou no seu coração, e tocou mesmo no seu coração, compartilhe com alguém e se inscreva nesse canal para que essa mensagem se espalhe através do YouTube. E que Deus te abençoe.